cabelo tá maravilhoso. Olá, boa noite. Tudo bem? Vou esperar a galera chegar pra gente poder começar. O cabelo tá bom? Só a luz que ainda tá forte. Baixa um pouquinho, por favor. Ah, melhorou. Vocês estão conseguindo ver a minha prateleira de livros? Vocês viram que eu tô super intelectual hoje. Eu trouxe uma prateleira de livros, porque todo mundo que faz live tem um monte de livro atrás, e sim, eu tenho inveja desse povo. Tenho inveja desse povo, porque eles são super, como é que diz? Galera super culta, inteligente, com um monte de livro atrás, e eu só tenho a parede azul. Então hoje eu resolvi colocar livros aqui, para eu ficar intelectual. Vamos lá, gente, começar o nosso assunto de hoje. A Genice já chegou aqui. Ai, obrigada. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Denise? Tô tentando colocar. Vou colocar aqui, fixar o assunto de hoje, que é fetiche. Fetiche com o corpo preto e gordo. A Genise já chegou por aqui, então eu já vou chamar ela pra gente começar, tá? Deixa eu só fixar esse negócio que eu não tô conseguindo fixar. Ai, meu Deus, fixa. Enfim. Boa noite, tudo bem? Oi, Yasmin. Oi, Meire. Olá! Seguinte, tá vendo a minha luta, gente? Tá vendo a minha luta? É conseguir fazer o negócio. Eu não consegui fixar o diacho do Não deu certo comentário. ainda? Não, mas tudo bem, eu vou tentando. Tá. Tudo bem, Genise? Eu tô bem, e você? Tô bem, graças a Deus. Você tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Tá? Gente, vocês estão ouvindo a Genise? Manda um joinha se vocês estiverem ouvindo. Conta pra gente um pouco de você. Opa, voltei. Conta pra gente um pouco de você, a sua trajetória, as suas experiências profissionais. Fica à Bom, vontade. vamos lá. Oi, galera, tudo bem? Bom, antes de tudo, quero dizer que meu olho está lacrimejando. Eu descobri que eu tô com alergia de maquiagem, porque toda vez que eu uso maquiagem acontece isso. Tinha dado uma Poxa, parada esses dias, aí hoje eu falei assim, ó, vou colocar de novo pra testar, vai que, né? E aí eu coloquei e já tá desse jeito. Então eu vou chorar a live quase toda, não se assustem. E às vezes eu vou dar uma fugidinha aqui pra limpar, mas fora isso tá tudo certo. Bom, vou começar falando um pouquinho de mim. É, a gente nunca sabe, né, como começa a falar de si mesmo, mas eu sou jornalista. Tô aqui criando conteúdo para a internet já tem um tempinho, então entre começar, parar e focar em outras coisas e voltar, eu já tenho aí uns 7, 8 anos nessa vida, né? Então, comecei lá na era dos blogs, é, a trabalhar a criação de conteúdo para pessoas gordas, levei esse assunto para dentro da universidade também, para tratar de forma mais acadêmica, buscar pesquisas e tal. E enfim, durante essa trajetória, acabei fazendo muito trabalho também como modelo. É,
Hoje já tô um pouquinho mais parada nessa questão de modelo, tô mais focada aqui em criar conteúdo pra internet. E é isso, tem aí esse tempinho que eu tô aqui nesse meio, nesse ambiente, e buscando trazer um pouquinho de representatividade, né, para mulheres negras, mulheres gordas. E é isso. Bom resumão, assim, bem resumido. Bem, um resumão, super resumão, né? Bom, antes de tudo, queria muito agradecer a todo mundo que está aqui presente e agradecer a você por ter aceitado o convite para a gente tratar desse assunto, que é um Imagina. assunto muito recorrente na vida da gente, principalmente de nós que somos pais. É lógico que o fetiche ele existe em vários âmbitos, mas a gente acaba tendo o contato maior com o fetiche porque a gente trabalha com a imagem, né? No meu caso, eu recebo relatos das modelos Sim, que me trazem essas informações. No seu caso, você vivencia isso, né? Porque você sim, também sim. trabalha com a sua imagem, né? Exato. E eu queria trazer um pouquinho da história de como a gente chegou no ponto que o fetiche chegou, né? Sim, A gente tem a ideia de que o fetiche ele traz uma conotação sexual e ele tem essa característica de viver numa linha tênue entre o que é bom e o que é ruim. Quando ele desvia para o comportamento social que é ruim, a gente começa a ter problemas com ele. E quando ele se mantém dentro do fetiche daquele indivíduo, ele pode ser tratado e ele é até gostoso, é até bom você ter o fetiche, né? A gente entende que o fetiche pelo corpo gordo vem da antiguidade, quando idolatravam a deusa da fertilidade, que tem um corpo gordinho. Muitos, se vocês quiserem pesquisar na internet, qualquer imagem de história da arte vai trazer essa imagem da deusa da fertilidade, que é um corpo gordo sem cabeça, com seio farto, abdômen volumoso e o quadril largo. Dali a gente já começou a ter um padrão de beleza a ser estipulado lá naquele período, e muitas das mulheres não eram vistas como mulheres para casar se não tinham aquele padrão de beleza. Com o tempo, é óbvio, isso se perdeu, tanto que hoje a gente tem uma luta gigante para quebrar um padrão que foi estipulado. Hoje a gente não é padrão de beleza e a gente luta exatamente para perder esse estigma de padrão. sim. Logo depois de estipulado esse padrão de beleza, e isso vem no contexto histórico até nós, a gente também teve a maneira como os escravos foram escolhidos no decorrer da história. A maioria deles eram escolhidos como homens para reproduzir e mulheres para parir, porque a ideia era você ter um escravo que pudesse te dar mais escravos, era uma forma barata de escravizar. E com isso a gente vem com essa conotação que se perdeu com o nome de não é mais escravo, se perdeu com o nome de não é a deusa da fertilidade, a gente chega hoje nesse histórico de termos um padrão que não é aceito pela sociedade como um padrão de beleza aceitável. Não tem a curva exata que o mercado da moda vende mais produtos. E aí a gente chega agora nesse contexto de que a mulher continua tendo essa visão de fetiche, de conotação sexual, de fértil, de carne para pegar. E no caso da pele preta, ainda assim uma conotação sexual, por chegar no nível de a mulher preta é feita para o sexo, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que esses contextos históricos, eles realmente influenciam nas decisões de hoje? Você acha que esses padrões que a gente perdeu e que a gente ainda consegue enxergar um pouco deles, você acha que eles influenciam no comportamento da sociedade hoje? Super. Influencia super. Aqui eu acho que tem alguns pontos que se separam em algum momento, porque claro que sim, na antiguidade tinha as deusas da fertilidade e tal, só que isso se perdeu no caminho e eu acho que eu não acredito que tenha a ver com esse fetiche atual que a gente vive hoje em dia, dos caras olhar e falar, nossa, gorda, não sei o quê. Eu não acho que tenha a ver,
Porque eu não acho que traz a mesma ideia que tinha na antiguidade. Como, como o corpo da mulher preta como fetiche existe de uma forma, mas eu também entendo, eu também não consigo linkar com o fetiche pelo corpo da mulher preta gorda, porque há uma diferença. Eu acho que a erotização do corpo preto, eu acho que ele tem algumas etapas, né? E dessas, eu acredito que assim, a mulher preta e magra, porém com curvas, a passista de escola de samba, essa é para o sexo, a mulher preta gorda é para servir. É para a cozinha, é a tia Anastácia, sabe? Eu acredito Sei. que a imagem que a sociedade constrói é essa. E aí, quando entra-se o fetiche pelo corpo preto e gordo, eu acredito que traz mais aquela coisa do estranhamento. Sabe? É, Pelo menos eu enxergo da forma que... Sabe aquela coisa de ter o fetiche pelo estranho, pelo diferente, pelo bizarro? Eu fico muito... Isso é um assunto que me deixa muito nervosa até quando um cara chega a falar isso, porque é dessa forma que eu entendo. Sabe? Que ele tá olhando e é um fetiche pelo que é diferente, pelo que não é normal, pelo que não é a norma, sabe? E aí é por isso, e isso se reflete até no, nos, nas formações de relações, né? Porque a mulher preta, existe a solidão da mulher preta, e aí, em cima da solidão da mulher preta, existe a solidão da mulher preta e gorda, que é exorbitantemente maior. Por quê? Porque o cara, ele tem ali a atração sexual? Tem um certo fetiche? Tem, mas é pelo estranhamento, não pela vontade de estar junto, não pela pessoa, é pelo conjunto, pela imagem, por aquela imagem que a sociedade construiu e que ele traz ali, cria ali o imaginário dele. Entendi. Você acha que o fetiche pelo corpo gordo em si, ele traz algum tipo de impacto no nosso comportamento e na maneira como a gente lida com a nossa sexualidade? Eu acredito também. Eu acho que a própria rejeição pelo corpo preto e gordo, ela atua no nosso psicológico de diferentes formas, né? Desde ali o momento que a gente se sente rejeitada, até o momento que, por exemplo, muitas de nós, às vezes por falta de informação, ou enfim, acaba que se sente lisonjeada por estar dentro do fetiche de uma pessoa. E eu acho muito triste, porque é um tanto de falta de informação, um tanto de falta de, talvez até um auto-amor, sabe? Que a pessoa se submete a assumir esse papel, sabe? Assumir o papel ali daquele objeto que, por mais que saiba que não vai ter um afeto, que não vai levar isso pra frente, sabe? A pessoa... quando eu tenho esse tipo de abordagem e tal, eu me sinto, sei lá, uma coisa, sabe? Um pedaço de carne, um objeto qualquer, alguma coisa assim. E eu acho isso muito triste, a pessoa te considerar dessa forma, partindo do formato do seu corpo, a pessoa te define dessa forma, sabe? Como um objeto sem... algo sem alma, sabe? Sem espírito, sem sentimento, enfim. Só um objeto, só uma coisa para você se divertir naquele momento que você tá com vontade, apenas. Entendeu? E aí é bem triste a gente perceber que existem mulheres que se submetem a isso porque em algum momento da vida ela entendeu que isso é o que tem para ela, é o que restou. E isso está diretamente ligado ao papel que a sociedade também colocou para gente, né? A imagem que a sociedade criou acerca do nosso corpo, da nossa forma e da nossa pele. Entendi. Realmente, o que eu percebo enquanto fotógrafa é que existe uma necessidade muito grande de inserir a sexualidade na modelo plus size.
As fotos de modelos regulares, por exemplo, a gente usa a imagem dela como uma mulher comum. Se é para o trabalho, é uma mulher com características de mulher guerreira, forte, decidida, que está em busca do seu objetivo. Se são roupas para balada, é aquela mulher que quer se divertir. No plus size, o que eu percebo, não importa qual seja o segmento da roupa, ela tem que ser sensual. Tem que ser sensual na maquiagem, tem que ser sensual no cabelo, tem que ser sensual na postura, as poses têm que ser sensuais. E isso também influencia no nosso comportamento, porque a mulher que consome o produto plus size, ela sendo plus size, ela acaba se espelhando naquela sensualidade, naquela sexualidade toda. Você acha que o mercado plus size tem trabalhado a imagem da mulher muito mais voltada para dar esse espaço para esse tipo de fetiche ou não? Eu acredito que o que acontece, todo esse boom que aconteceu de plus size, que agora tá virando body positive, enfim, eu acredito que assim, a mulher gorda, passou tanto tempo, principalmente a mulher negra e gorda, né? Ela passou tanto tempo tendo a sua autoestima depreciada, tendo a sensualidade negada o tempo todo, e ela assumiu essa condição. Quando ela chegou num momento que ela viu que ela pode, que é ok o corpo dela, que existem outras mulheres como ela, que ela pode ser bonita, pode ser sensual, ela colocou isso para fora. E o mercado passou a explorar essa vertente. Só que o mercado passou a explorar apenas isso. Apenas isso. E principalmente quando a gente fala de mulher negra e gorda, parece que o mercado ele só quer explorar essa vertente. Só quer. Eu já cansei eu não sei quantos ensaios, para quantos fotógrafos eu já falei não, porque teve uma época que, quando eu estava fazendo muito mais trabalhos de modelo, hoje em dia eu já nem faço mais, é raro, mas quando eu fazia ensaios, enfim, eu cansei de falar não, porque eu só tinha proposta de trabalho de fazer um ensaio de lingerie. Lingerie. Teve uma hora que eu falei, cara, eu não quero. Eu quero fazer um editorial. Eu quero ter foto fashion. Eu quero editar tendência. Eu não quero ficar mostrando meu corpo o tempo todo. Corpo. Sabe? Sensual. Não, é mais do que isso, sabe? Eu sou muito mais do que isso. Eu sou, além de um corpo, cara, eu estudo, eu trabalho, eu sou inteligente, eu tenho uma vida, eu tenho uma família, sabe? É preciso olhar pra gente além do mostrar o corpo, do empoderar. Eu acho que trouxeram muito essa coisa do usar o corpo como uma forma de empoderamento. E o que eu não acho errado. Uhum. Existe um movimento que fica discutindo, nudez é empoderamento. Outras falam, não, nudez não é empoderamento. Eu, sinceramente, acho que cada um tem a sua forma de se empoderar. Se quem estiver aqui me acompanha ou não acompanha, entrar no meu Instagram, tem um monte de fotos, tem até foto nua, tem muita foto de lingerie, foto de biquíni. Eu realmente gosto de fazer isso, mas eu não sou só isso. Essa é apenas uma parte de mim. É uma pequena parte. Existe muito mais por trás, sabe? E aí eu acho que aqui é onde está o erro. Sabe, não é o erro, não é a nudez, não é a pouca roupa. É focar só nisso, é achar que a gente não passa disso, que a gente não serve para outra coisa. No meio plus size eu já escutei, inclusive, que mulheres negras não era vendável. Por isso não era tão contratadas e convidadas para fazer campanha de moda, para fazer desfiles. Mas é incrível como convite para fazer ensaio sensual aparece o tempo todo. Para fazer ensaio de nu artístico tem o tempo todo. Sabe? Parece que só quer explorar o corpo e não da forma que quer explorar todas as mulheres gordas, por exemplo. Então eu acredito que sim, o plus size ele tem uma parcela assim o movimento plus size, né? Ele tem uma parcela assim de culpa, talvez, dessa imagem sobre a mulher gorda. Mas não é o vilão da história, não é o principal.
Sim. Eu acredito que a maneira como o corpo gordo foi abordado, né? Para a gente quebrar o tabu, foi necessário mostrar o corpo gordo nu ou o corpo gordo de lingerie para a gente ocupar o espaço. Só que agora está na hora da gente mudar essa vertente, da gente mudar esse olhar. O corpo gordo, ele vai além das formas, né? Assim como a mulher regular, ela não é tratada como um produto, nós também não queremos ser tratadas como um produto. Apesar que o machismo trata qualquer mulher como produto em qualquer camada social, em qualquer área. Mas aí é uma outra discussão. O que a gente está E, falando eu, aqui é que. Pode falar. e aqui eu acredito que, assim, uma modelo, por exemplo, ela é um produto. Obviamente que ela é uma pessoa, etc. Mas enquanto profissional, ela é um produto. Uma agência vai vender essa modelo para as marcas. É, a marca vai vender a imagem dessa modelo ali com a sua roupa. E é ok, a gente entende isso. O que não dá é pra gente ser um produto sexual o tempo todo. É a gente Sim. não usarem o corpo preto e gordo para vender para vender roupa, para vender vestido de festa, para vender vestido de noiva. Quantas mulheres negras gordas você já viu fazendo campanha de uma loja de vestido de noiva? Eu nunca vi, sabe? Eu conheço Feira de uma noiva. que faz para uma loja de festa única. Apenas, né? Então, assim, é uma Apenas. super exceção. Enquanto as mulheres gordas e brancas, assim, é uma fileira enorme, sabe? Então, primeiro, aqui a gente tem dois problemas. Primeiro, que o corpo gordo não é vendável para roupas sofisticadas. E segundo, que a mulher preta e gorda não é vista como a mulher para o casamento. Né? Então, aqui a gente tem Uhum, duas problemáticas. Enquanto que se for para sim. lingerie, vai ter várias. Sim, tem, tem toda a razão. A maneira como você acha que a maneira como aborda o corpo gordo é diferente da abordagem da mulher branca para a mulher preta? Sim. Nesse Sim, âmbito de fetiche, por exemplo, você acha que tem diferença da abordagem e dos motivos que levam à escolha do corpo preto e gordo para o corpo gordo e branco? Existe essa diferença? e aqui você fala no mercado plus size ou em relacionamentos mesmo? Se você puder falar um pouco de cada um, perfeito. Bom, no mercado plus size, o que eu enxergo, óbvio que tem muita diferença. E aqui eu enxergo não é nem a questão da sexualização e tal, mas eu enxergo mais como posso dizer, o corpo preto ele é sempre o mais desvalorizado, né? Então, óbvio que para uma campanha com uma mulher preta e uma mulher branca, a mulher branca vai estar sempre muito, muito lá na frente. Né? Isso porque o corpo dela é o corpinho delicado, é, é o mais vendável, né? A gente é a sensualzona, é a Row, Leoa, não sei o quê. A mulher branca, ela é a pin-up, ela é delicada, ela faz o papel da camponesa, da fofa. Então, existe essa imagem aliada pra gente que a gente não pode ser delicada, a gente não pode ser fofa, não pode fazer um papel, pintar uma imagem de uma mulher de feminilidade, sabe? De delicadeza. A feminilidade pra gente é sempre agregada ao sensualzão, sabe? Então tem essa diferença, sim, no mercado. Isso além de toda a questão do corpo preto ser mais desvalorizado do que o corpo branco. A gente entende que o corpo gordo ele sofre sim com falta de tanta coisa, sensibilidade, representatividade, mas quando a gente fala do corpo preto, ele tem, além de tudo isso, ele tem mais esse além de ter o corpo, de ser preto, né? De ter esse preterimento. E aí, quando a gente fala de relacionamentos também, a forma de abordar é diferente. Eu posso até te trazer um exemplo. É, é muito engraçado. Outro dia eu tenho uma amiga e a gente estava aqui em casa mesmo. Ah, vamos entrar num relacionamento no Tinder.
em outros aplicativos. E a gente tem essa coisa de a gente entra junto, a gente fica comentando ali os caras, a gente dá risada, brinca, zoa. Enfim, né? Que mulher não Coisa de faz clube da isso? Luluzinha. Coisa de clube da Luluzinha. E aí, Super, e um desses, super. um desses dias, ela é branca e ela é magra, essa minha amiga. Hoje não tá tanto, mas na época ela era magra, enfim. E aí a gente tava conversando e tal, e a gente encontrou a mesma pessoa e deu match com essas duas pessoas, com a mesma pessoa, e nós duas começamos a conversar com essa pessoa ao mesmo tempo. Essa pessoa já era uma pessoa conhecida. E pasme, é uma pessoa preta, é uma pessoa do meio plus size, e conversa com todo mundo, entende nossas pautas, e essa pessoa começou a conversar com nós duas. Só que, cara, se você soubesse, se você visse a distância que era o assunto que ele conversava comigo e o assunto que ele conversava com ela, com a minha amiga branca e magra, ela era tratada com total respeito. Ah, tem uma brincadeirinha, tem não sei o quê. Comigo era só escracha, só, sabe, só escrachação, só falando muita, muita, muita putaria. Coisa que para ela ele não tava falando. E a gente tava conversando ao mesmo tempo. E a gente falava assim, vou falar isso, fala isso, fala isso, vou cutuca desse jeito pra gente ver. E não, mesmo a gente levando ali a conversa pro mesmo lugar pra gente fazer essa pegadinha, comigo o assunto era diferente de como era, o assunto era levado com ela. E as vertentes eram totalmente diferentes. Com ela era super um assunto, e aí, o que você tá fazendo? O que você gosta de fazer? Onde você gosta de ir? Ah, legal. Sabe, aquela coisa bem leve, tranquila. Mas comigo era outro assunto. Entendeu? Então, assim, e é assustador eu falar isso porque é um cara negro, de pele retinta, que deveria ter o conhecimento porque está no meio, tanto no meio de militância preta, no meio de militância gorda, entende e trata dessa forma. Aí aqui a gente fica questionamento se uma pessoa dessa que tem todo esse nível de informação faz isso, você imagina outras pessoas que nem tá inserida nesse meio que a gente. Pois é, ele entende o nosso ponto de vista com relação ao corpo, com relação à aceitação, todas as dificuldades do caminho psicológico que a gente tem que fazer de destravamento, desde sempre até chegar numa postura de eu sou assim, me aceito dessa forma, e mesmo assim a vontade de matar o ser humano precisa prevalecer, porque, né, gente, que outra coisa Exato. que a gente sente por um ser humano desse? Se não é vontade de matar, é o quê? Né? Bater até a morte. Exatamente. E aí, o corpo com a mulher preta se sente muito mais à vontade de mandar ali um nude não solicitado, mandar um sei lá o quê, enfim, sabe, de tratar de qualquer forma. E com a mulher branca já é diferente, né? Então, Sim. além do fetiche, tem essa coisa de aliás, eu acho que o fetiche também faz muito isso, de é qualquer coisa, é não tratar com carinho, com respeito. Eu quero, ok, é gostoso, mas só na hora que eu tô com vontade, só na hora que der a vontade. Tá ali pra isso, sabe? Aquela coisa do tá ali pra Sim. isso, sabe? Essa é a função, não tem outra função, é só pra isso. Totalmente sexual. Exato, o Totalmente fetiche sexual. é isso. A Viviane H. Flores, ela mandou o seguinte: nessa situação, você acha que também tem a ver com o embranquecimento do preto em decorrência da nossa sociedade preconceituosa? Olha, eu acho que sim, sempre tem. Sempre tem a ver. Eu acho que quando o preto. Porque aqui, pra mim, eu enxergo muito como até uma autodepreciação, sabe? Porque quando você é uma pessoa preta e você não respeita uma outra pessoa preta, pra mim você tá desrespeitando a si mesmo. Porque você não tá se enxergando como. Você tá assim. Você sabe que você é igual, mas você acha que ela não tem. Ela não precisa de respeito. Então, ao mesmo tempo, você também acha que você não precisa de respeito. E isso é uma construção do racismo, do embranquecimento, da tentativa de embranquecimento
da população preta. Então, tá totalmente ligado, sabe? Tem muito a ver. Sim. Para você, o fetiche em si, da maneira como ele existe hoje no comportamento social, principalmente entre as mulheres solteiras, você acredita que ele é bom ou é ruim? Pelo amor de Deus, eu acho assim, eu sei que existem mulheres que gostam, eu não entendo que elas gostam, ou às vezes eu entendo, mas enfim. É, eu acho que ou elas ainda estão em uma construção, não sei. Mas eu acho que assim, não tem nada que acrescentar. Eu acho totalmente. Eu acho bizarro quando eu entro em, sabe, sei lá, começa a me seguir, eu curto uma foto minha, ou reposto uma foto minha, eu entro na página, essas fotos, essas páginas de BBW, sei lá, aí tem um monte de foto de, sabe, evidenciando, sabe, foto com close, super close de barriga, de peitos, sabe, e como se tivesse endeusando, mas na verdade não tá super objetificando, e eu me sinto super mal, e inclusive quando repostam fotos minhas em páginas como essas, eu tento pedir para retirar, ou denuncio, enfim, se a pessoa não me escuta, porque eu não quero, não é o local que eu quero ter a minha imagem associada, porque eu não sou isso. Muitos que fazem isso, inclusive, no imaginário deles, não sei, na cabeça deles, eles acham que está elogiando a gente e acham que é um favor. Inclusive, eles estarem fazendo isso. Né? E aí, quando a gente se coloca contra, mas como assim? Eu estou elogiando, eu estou te colocando nesse lugar de Deus, aí você não quer? Como assim? Mas eu não acho que tem nada a acrescentar. Eu acho que a gente dá vários passos para trás, né? Quando a gente quando eles nos colocam nesse lugar, né? Porque a gente está totalmente ali sendo totalmente colocado como um objeto, um animal, sabe? Eu não sei, na minha mente eu acho que eu acabo até voltando lá para as senzalas da vida, sabe? Onde nossas ancestrais eram animalizadas e colocadas ali como um objeto para sexo, enfim, não era sexo, era estupro, né, na verdade, naquela época, mas o lugar onde elas estavam, né, de servir sexualmente, né, de ser vista como um animal sem alma, sabe, um objeto sem sentimentos, sem necessidades, sem nada, sabe, só tava ali para aquele ato e, enfim. Então, eu não gosto desse termo, desse movimento que existe, dessa coisa do fetiche. Inclusive, até para me relacionar, eu tenho muito, muito cuidado com. Sempre que eu sou até meio que paranoica, sempre que eu conheço uma pessoa, principalmente de aplicativos e tal, eu faço toda uma investigação, assim, eu faço, sabe? Porque se eu pegar qualquer coisinha assim, eu já fico ali com os dois pés atrás, sabe? Eu realmente não me sinto à vontade, sabe? Não, eu não me sinto. Quando a gente. E tem muito, né? É engraçado que. Como a gente falou no começo da live, né? Existe aí a solidão da mulher negra, a solidão da mulher negra e gorda é maior ainda. Mas quando a gente fala de sexo, é assim, ó, tem, e já chega a abordagem totalmente escrota, esdrúxula, e já falando do seu corpo e do que quer fazer com você e com o seu corpo, enfim. E nesse momento Fora as ligações dos indianos. eu me sinto tão, Fora as ligações sabe? dos indianos. Eu não sei, você também recebe? Oi? Não entendi. Você recebe muita ligação dos indianos? Nossa, sim. Eu acho que Sim. esse é o melhor exemplo de abordagem esdrúxula. Sim. Eu não sei o que acontece. Exato, exato. E eu não sei, mas há tanto aqui no Instagram como. E às vezes não são só os indianos, não. Tem muito brasileiro também, muita gente que segue só pra isso, que tá lá no direct todo dia. Às vezes eu bloqueio. Olha a perturbação da cabeça das pessoas. Às vezes você chega a bloquear. A pessoa cria um perfil novo pra continuar te seguindo e continuar te mandando mensagem. Eu fico assim,
Mas, gente, sabe, não tem uma louça para lavar, entendeu? É terrível. Mas, assim, não, tem bastante dos indianos e de pessoas de outros países, mas tem bastante também aqui no Brasil. Inclusive, tem alguns até que vem, assim, com a capa de ovelhinha, sabe? Parece uma boa pessoa, que parece que é uma pessoa normal. E aí você fala, poxa, eu não sou antipática, eu vou conversar. Você vai conversando e aí você vai pegando uma coisa ou outra. Quando você percebe, essa pessoa segue todas as suas amigas pretas e gordas, assim, que levam o mesmo perfil. Você fala, sabe, mais um. E aí você... Porque, para além de tudo, eles ainda conseguem, alguns deles, né, já sabem que muitas de nós não gostamos e tal, e aí eles tentam esconder, tentam se articular e tal. Só que aí você vai, né, percebendo, você percebe pela conversa da pessoa, pelos assuntos que a pessoa leva, e você acaba falando, opa, peguei mais um, sabe? Parece praga que você tem que ficar combatendo. É Mas é Pokémon, isso. né? É, exato. É, É a isso. gente não se relaciona, né? A gente caça Pokémon. É bem difícil. No caso das abordagens, dessas abordagens, você acha que você consegue perceber quando essa abordagem ela vem com a conotação já do fetiche ou não? Elas chegam sempre com essa pele de ovelha? Não, tem algumas que vêm com a conotação já do fetiche. Tem gente que já entra. É que nem eu te falei, tem pessoa que não fala oi, tem pessoa que fala, nossa, que peitos bonitos. Esse é o oi da pessoa, sabe? Tem gente Sim. que. Aí é muito escroto, né? Tem gente que não fala oi, bom dia. Tem gente que fala assim, nossa, eu adoro gordinhas. Isso pra mim, essa é a pior frase da face da terra, assim. Sabe? E se é a pior frase da face da terra, assim. Quando o cara fala isso, pra mim, acabou. Acabou ali. Ele acabou de assinar a sentença. E é o meu maior terror. Aí, às vezes, tem alguns que são ali mais assim, falam assim, ah, não sei o quê, eu costumo... Gosto de ficar com mulheres gordas, não sei o quê. Aí já acende aqui as antenas. Aí começa a questionar, tá, mas por quê? E por quê? E por quê? Uhum. Sabe? Até você chegar naquele ponto. E é horrível isso, né? Você ter que tomar todos esses cuidados. É mais um problema ali que a mulher preta tem que carregar, porque, sabe, pra gente, quando chegar um certo momento, você não se vê num lugar que. Como que eu vim parar aqui? Como que eu me coloquei nesse lugar? A gente tem que fazer até uma investigação para poder se relacionar. É difícil. Oi. E você tem algumas dicas para dar para as mulheres de corpo preto, de corpo gordo, para não ter o psicológico abatido? Porque o que eu percebo que essas formas de fetiche, elas vêm como forma de elogio. E muitas das mulheres acabam sim se iludindo com essa forma de abordagem, porque cai naquele conto de que, ai, nossa, olha, ele me quer mesmo sendo gorda. Porque a verdade é essa, a mulher gorda, até ela chegar no ponto, no nível de ser empoderada, é um processo incrível, super demorado. E a maioria das vezes, quando ela está nesse processo de empoderamento, é quando essas abordagens ocorrem. E aí ela acaba confundindo as coisas, e acaba acreditando que esse tipo de abordagem é algum tipo de elogio, e ao invés de levar ela para um patamar de autoestima, ela regride uns 50 anos dentro de todo o processo que ela teve. Tem alguma maneira que a gente faz para evitar com que esse tipo de abordagem, dentro desse processo, ele não atrapalhe o processo de empoderamento, o processo de autoestima, e tem como evitar desse povo chegar perto? Olha, é um pouco difícil falar, tem uma fórmula, existe. Porque eu acho que aqui o ponto principal é o auto-amor, sabe? É você gostar de si primeiro antes de qualquer coisa para poder não se. Para poder não se colocar numa situação dessa. Né? E aí eu acho que o auto-amor é um negócio que a gente não consegue ensinar, não tem uma receita. Porque cada pessoa tem um processo diferente, enfim. Mas eu acho que quando a gente. Uma frase que você usou aí agora para falar sobre isso é aquela coisa de ele gosta de mim mesmo, sendo gorda, já tá. O problema já começou, já tá Já errado. tá aí? Já tá errado. Não tem que gostar de você mesmo sendo gorda, tem que gostar de você e ponto.
sabe? Uma coisa que é aquela coisa assim, ele não liga pra minha aparência. Não, ele tem que ligar pra sua aparência. E gostar disso, sabe? E não fazer disso só um objeto de prazer, não. E mas eu acho que é isso, é você cuidar, sabe? Ter aquela coisa de se cuidar, de cuidar muito de você, é você saber examinar, sabe? É que nem eu falei, o que eu faço muito é todo esse interrogatório. Óbvio que eu não vou, né, chegar na pessoa e fazer a policial falar assim, tá aí que agora você vai me responder tudo. Calma. Mas sabe, infelizmente a gente precisa ficar pegando detalhe. Tá, mas e por que isso? E por que aquilo? Cara, eu acho que a maioria deles, principalmente os que se passam por bonzinhos, coitados, às vezes até mas tá com um pensamento totalmente torto. Aqueles que chegam assim bonzinhos, a primeira coisa que eles adoram falar é: nossa, eu adoro gordinha. É? Por quê? Mas por que você acha isso? Quantas gordas você já namorou? Não tô falando de pegar, não, de ficar ali nas escondidas. Quantas você já namorou, sabe? Quantas você já assumiu? Ah, que legal, sua ex-namorada é gorda. Sabe? É buscar entender o porquê que ele tá falando isso pra você, se isso vai sair dali, se... Eu costumo sempre falar também uma coisa que, assim, o cara, pra estar comigo, com uma pessoa como eu sou uma pessoa que eu sofro racismo e gordofobia diariamente. O cara, pra estar com uma pessoa como eu, ele tem que saber que ele vai sofrer isso junto comigo. Não vai sentir a mesma coisa, claro, mas ele vai sofrer isso junto comigo. Por quê? Quem pratica gordofobia e racismo contra mim são pessoas como os amigos dele, como a família dele. E ele vai ter cara de te levar, de te colocar nesses lugares, de se colocar contigo. Então, eu acho que isso sabe, é o que vale a pena. Agora, a pessoa que tá ali só porque acha que você é um sexo legal, eu acho que a gente é muito mais do que isso, sabe? É a gente pegar e falar, cara, será que eu mereço isso, sabe? Será que... por que que eu tô fazendo isso comigo mesma? Sabe? Será que vale... Por que que eu acho que vale a pena eu me colocar com uma pessoa que não tá nem aí porque eu sinto? Sabe? Pro meu sentimento, sabe? Só tá aí pra satisfazer um prazer dele, na verdade. Porque geralmente nem o seu próprio prazer essa pessoa quer satisfazer. É só o dele ali, naquele momento e pronto. Então, eu acho que a gente é muito mais do que isso. Eu tenho certeza que eu sou muito mais do que isso. E eu espero que as meninas tenham essa certeza também. Se não tem essa certeza ainda, que esteja no caminho de construir essa certeza. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Sim, ai, perfeito. Eu tenho tido bastante discussões nesse sentido de o que é o empoderamento da mulher gorda, porque o empoderar vai muito além da exposição do corpo. E aí a gente expõe o corpo como forma de empoderamento e vem o fetiche, e esse fetiche vem de forma errada, e quando é da mulher preta, a abordagem ainda consegue ser mais depreciativa, mais escrota ainda. E independente de você ter um relacionamento ou não, o fetiche ele vem e ele vem de uma forma agressiva. E se a gente não tiver com essas questões, da maneira como você falou, bem resolvidas, eles vêm como uma forma de ataque. E essa maneira de atacar, de colocar você como produto, colocar você como objeto, faz você se questionar de novo em qual que é o seu papel no planeta, né? Que Exatamente. posição você está tomando? Aí você cai em outras questões, do tipo, meu, o que eu fiz de errado para me verem como um objeto sexual? Né? Onde foi que eu errei? E, na verdade, não tem erro nenhum. Você existe e o homem escroto veio e fala bosta. Apenas. Exatamente. Exato. Ele te colocou. Eu acho que a sociedade te coloca coloca o corpo preto como um objeto de sexo apenas. E o corpo gordo, a sociedade coloca como algo bizarro,
né? E o fetiche, ele vem justamente daí. É justamente por isso que eu tenho tanta implicância com essa coisa do fetiche pelo corpo gordo. Porque fetiche só existe por algo que é bizarro, que é fora do normal, fora do comum. E quando a pessoa fala, eu tenho um fetiche pelo seu corpo, a pessoa tá falando que o meu corpo é bizarro, que o meu corpo é estranho, que não é normal, que não deveria estar ali e que não serviria para isso. Mas no imaginário dele, ele quer fazer uma coisa bizarra. Então ele vai fazer o sexo com um corpo gordo. Então, eu não acho que nenhuma de nós deveríamos nos colocar nessa posição de ceder a um capricho bizarro para alguém. Ai, falou tudo. Não ceder a um capricho bizarro. Por favor, meninas. Por favor, meninas. Por Olha, favor. A Vivi deixou uma mensagem. Ela disse: sei que isso está muito ligado com a educação. Sou professora também. Então, minha pergunta, ao trabalharmos um currículo na diversidade real, como podemos não criarmos essa situação para as meninas? Eu acho que é mais ou menos um pouco do que a gente falou, né? Para que as meninas entendam que o fetiche vindo dessa maneira não é favorável para o corpo dela nem para o psicológico dela. Acho que esse é o melhor caminho, né? Existe alguma maneira de abordar isso para jovem e adolescente nas escolas? Você acha que existe essa possibilidade? Seria bom tratar já disso para alguns comportamentos que a gente vê de crianças obesas, quando vai entrar. Não sei, você dá aula para jovem adolescente, mais ou menos, que é quando entra na puberdade, que começa a ter esses descobrimentos de corpos, e aí começam os bullying por causa dos descobrimentos de corpos. Você acha que seria interessante a gente abordar no momento que a gente fala sobre educação sexual, a gente abordar que esse tipo de abordagem não é bacana, para já ali naquele momento a gente evitar problemas psicológicos futuros ou uma maneira de comportamento de produto diferenciado, não ter uma postura de produto, porque muita mulher acaba se colocando na postura de produto. Entendeu que eu não quero falar não é de uma conotação preconceituosa. Quando eu digo que a mulher acaba se colocando numa conotação, numa forma de produto, é exatamente quando ela aceita o fetiche bizarro. Porque o cara tá te vendo como produto, você aceitou aquilo, você é um produto. Né? Nesse sentido. Você acha que existe essa Isso. possibilidade? E aqui, essa questão da mulher se colocar como produto é aquilo que a gente falou antes, né? A mulher, ela tá ali com a autoestima tão depreciada, tão acabada, que quando ela vê essa oportunidade dela estar com alguém, de ter o seu corpo valorizado, ela aceita. Porque a pessoa, tudo bem, me quer, ou tudo bem, antes ele do que nenhum deles, sabe? E eu acho que sei lá, na escola, eu acho que a melhor forma de abordar é tendo uma educação sexual mesmo, né? Que a gente já tá aí gritando aos quatro ventos faz tempo que a gente precisa falar sobre sexo, sexualidade nas escolas, né? Para que a gente não caia em tantas coisas, para que nossos adolescentes não caiam em tantas coisas. E esse é um deles, né? Porque se existir a educação sexual nas escolas e for abordado, for ensinado sobre o que é o fetiche, sobre por que existe o fetiche, eu acho que as meninas, elas não vão crescer achando que é legal o corpo dela ser visto dessa forma, né? Ser colocado dessa forma. Né? Claro que aqui, quando a gente fala de uma mulher gorda, a gente vai aliar essa informação sobre o que é o fetiche junto com o amor próprio dela, junto com ali o autocuidado, o auto-amor que ela vai trazer com ela, para ela, sei lá, ter uma autoestima, um amor próprio suficiente para negar se colocar nessa posição. Sim, exatamente. Acho que a representatividade é nosso papel quando a gente começa com o não. E entender que o não significa não é ruim. O não, ele é necessário. Exato.
Ai, maioria das mulheres. você tá travando, Dri. Voltei ou não? Agora você voltou. Tá bem pixelado, mas voltou. Eu consigo ver você se mover. Voltei. É, você acha que. Ai, nossa, até esqueci que eu perguntei. A Eu vou... pessoa velha não tem memória. E aí, mano, travou a internet, trava a memória também do ser humano. Ai, eu nem entendi porque tava indo tanto, travou tanto que eu nem consegui entender a sua pergunta. Não vou nem conseguir resgatar ela pra você. Não, tudo bem. Uma hora ela volta. Uma hora ela volta. Uma hora ela volta. Mas tinha a ver com o que a gente estava falando sobre o comportamento das mulheres, de dizer o não, e entender que o não é uma forma necessária de se relacionar, né? Então, eu acredito que a gente conseguiu dar a gente trazer esses assuntos para debater. Faz um monte de mulher que acreditava que isso era uma forma de elogio ou uma forma de se enxergar, né, de achar que ela está bem, que esse é o momento certo de se relacionar com a pessoa, porque ela trouxe isso, essa questão sexual dessa forma para ela. Eu acho que é super importante, porque muita gente acha que isso é normal, e não é normal. Acho que isso é legal, não é legal. Isso acaba com o teu psicológico lá na frente, porque hoje é uma relação, uma experiência, uma necessidade sexual, e daqui a pouco aquilo vai te bater de uma forma diferente, vai te trazer uma série de outros problemas. Lembrei qual era a pergunta. Você acha que a falta de autoconhecimento das mulheres leva ao aceitar esse tipo de fetiche? Também. Eu acho que também. Mas, de novo, eu repito que tá muito ligado também ali à autoestima, ao estado que tá a autoestima dessa pessoa. E claro que a autoestima tem tudo a ver com autoconhecimento, né? Porque quando a gente tem busca e tem ali um nível de autoconhecimento bom, a gente acaba conquistando também a nossa autoestima, o que vai levar a gente a dizer um não numa hora dessas, vai levar a gente a entender que aquilo não é um elogio e não é lisonjeiro pra gente, e que aquilo é mais uma forma que a sociedade encontrou de depreciar o nosso corpo. Sim. Eu queria dar um exemplo de um momento que a gente viveu na música, que um certo cantor trouxe a música que dizia, além de uma conotação extremamente machista, você chegar num relacionamento e ao invés de você terminar com a mulher, cada um ir pro seu lado, ele virar e falar, olha, eu faço com ela o que você não faz comigo, e eu faço com ela muito mais coisas do que eu faço com você. Isso dói de uma maneira absurda quando isso é ouvido na vida real. Isso é um ataque à pessoa, ao indivíduo, né? É uma frase que é um ataque à pessoa, ao indivíduo. E esse cantor veio e trouxe a mulher gorda para representar a mulher que faz tudo que a outra não faz. Evitar cantar esse tipo de música já é um bom começo. Que traz esse tipo de conotação para qualquer mulher já é um bom começo, né? Porque você não está atacando a outra. Pode falar. E tem muito homem que realmente acredita muito na letra no que representa a letra dessa música, né? Eu já vi homens virarem e falar assim, vocês gostam, vocês fazem de tudo, né? Ah, porque a mulher gorda, a mulher preta é mais quente. Ah, porque são mais gulosas. Olha o tipo de palavra, sabe? Então, assim, é bem escroto, sabe? O cara falar que vai ficar com você porque você faz de tudo. Como assim de tudo, sabe? Eu acho que todo mundo, ser humano, tem o seu limite, as suas escolhas, e aí a pessoa te colocar como você faz de tudo. E quando eles dizem você faz de tudo, porque você. Eu já vi colocarem da forma que assim, essa mulher ela vai fazer de tudo porque ela não tem tanta oportunidade de fazer. Então, quando ela faz, ela quer mostrar que ela faz bem feito, então ela vai fazer qualquer coisa. Ou já vi também colocarem na ideia de que essa mulher ela nem faz. Então, quando ela tem a oportunidade de fazer, ela tá
afoita e quer fazer logo tudo, sabe? Quando você tá com fome, você chega num banquete e você quer comer tudo. Então, é dessa forma que eles colocam a mulher gorda, né? E a mulher preta. Então, eu não acho que é dessa forma que a gente quer ser vista e ser lembrada, enfim, né? E ser desejada, né? Não é como alguém que vai fazer qualquer coisa por estar ali, né? Sim, é importante a gente mudar nosso discurso e fazer com que o discurso chegue no maior número de mulheres, para que elas entendam que é assim, na vida real, é assim que funciona, é triste, é pesado, mas o não é necessário. Super Não se necessário. submeter a esse tipo, não se submeter a esse tipo de abordagem, a esse tipo de relacionamento, porque eu vejo relatos de muitas mulheres que o homem, ele busca a mulher gorda e a mulher preta até sexta-feira. No sábado e domingo ele some. E quando ele E das 10, aparece, e assim, quando ele aparece de segunda a sexta, das 10 às 3 da manhã, né? Antes disso, é, não, e assim, durante o dia não, você não precisa disso. É só ali na madrugada, na hora que bate a vontade. Apenas. isso, apenas, exatamente. E isso tem não tem como a gente negar que não faz parte desse tipo de aceitação, né? A partir do momento que você aceita se relacionar com nesse padrão, você está assinando o decreto de que vai arcar com os prejuízos psicológicos e sociais que isso vai te trazer, porque esse cara não vai te trazer nada além desse contato das 10 às 3 da manhã, né? E como que a gente faz para evitar que essa mulher caia nessa? Tem algum conselho, alguma fórmula mágica? É aquilo que a gente já falou. Eu acho que não tem a fórmula mágica, a fórmula aqui é a gente dar atenção pra gente mesma, né? A gente entender o porquê que a gente não precisa se submeter a isso. E aqui, de novo, entra a questão da autoestima, do autoconhecimento, do amor próprio mesmo, sabe? É você ter você prezar tanto por você mesma a ponto de você não se colocar nessa situação, de você não se colocar como esse objeto, sabe? Então, eu acho Perfeito. que é isso. É claro que a autoestima é uma coisa que não dá para ensinar, porque não é uma receita de bolo, essa é a frase que eu sempre uso. Autoestima não é receita de bolo, você não vai decidir que vai ter autoestima amanhã e vai dormir e acordar com autoestima, não é algo que acontece aos poucos, você vai fazer ali um exercício diário e existem processos diferentes, pessoas têm processos diferentes e vai acontecer de forma diferente. Mas é importante que aconteça, é importante que a gente busque, independente do nosso processo, é importante que a gente busque esse autoconhecimento, busque praticar esse autoamor para que a gente não caia em situações como essa. Perfeito. Genise, nossa live está acabando. Eu queria que você deixasse um recadinho para todo mundo que está passando por aqui, para todo mundo que passou. Deixe suas redes sociais. E se tiver algum assunto que a gente não abordou dentro dessa nossa 1 hora de conversa, se quiser abordar agora, aproveita. Fica à vontade. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante dentro desse assunto fetiche. Era isso. A gente tinha. Eu acho que a gente falou bastante, conversamos, foi bem legal. E, cara, um recado. Eu acho que é mais isso que a gente já conversou também até aqui, e que foi o nosso último tópico aqui agora, que é buscar sempre o autoconhecimento, que é do autoconhecimento que a gente começa a enxergar a nossa autoestima, quando a gente se conhece, que a gente vai gostar da gente, respeitar a nossa história, gostar da nossa história, e quando a gente gosta da gente, quando a gente tem esse apreço por nós mesmos, a gente nunca vai se colocar nessa situação, de forma alguma. Então, assim, eu acho que o ponto principal, a ideia central aqui, é a gente buscar o autoconhecimento para a gente encontrar com a nossa autoestima e ter esse apreço por nós mesmos, assim. E é isso. Perfeito. Muito obrigada por ter aceito o convite, por ter vindo abordar esse assunto aqui comigo. Eu espero que todo mundo que passou por aqui tenha gostado. Deixa seus contatos, suas redes sociais, para os seus futuros trabalhos. Tem 20 segundos.
Fica à vontade. Gente, aqui no Instagram, @Genise Ribeiro. Nos outros lugares eu apareço muito esporadicamente. No Twitter eu apareço um pouquinho mais também, mas é isso. Aqui no Instagram eu tô todo dia e toda hora. @Genise Ribeiro. Muito bom. Obrigada, gente. Um Imagina, beijo. A beijo. semana que vem a gente mostra outros temas. Gente, hidratem os cotovelos.